Olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo canal Adelphos. Que bom que você está aqui participando com a gente, ainda mais hoje, que é uma edição de lançamento. Nós temos inclusive um convidado especial, Adalto Lourenço. Adelphos é um canal de três amigos, mais chegados que irmãos, como diz a palavra de Deus. E a gente apresenta para você mais esse meio de comunicação, que é fruto da nossa iniciativa, então. Eu, Charles e Samuel, que vocês daqui a pouco vão vê-los. E nós temos um interesse em comum, que é abordar assuntos atuais, relevantes, sempre com um tom bem descontraído. Sempre, é claro, a partir de uma cosmovisão bíblica e reformada, que é acima de tudo. E no nosso programa de estreia que é hoje, a gente vai tratar de um assunto que sempre desperta muito interesse em todo mundo. Por onde eu passo, aliás, por onde pastores passam, as perguntas sobre isso chovem e sempre gera muitas dúvidas. E a questão é, o dilúvio foi um fato ou não passa de uma ficção? Aliás, o que é dentro do dilúvio que nós podemos, como que nós podemos interpretar isso à luz da realidade e também, quem sabe, à luz das verdades científicas que nos são conhecidas. E para conversar sobre isso, então, nosso canal tem como convidado especial Adalto Lourenço, cientista e professor. Adalto, ele é formado em física pela Bob Jones University, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele é mestre em física pela Clemson University, também aqui na Carolina do Sul. Realizou diversas pesquisas em organizações de renome nos Estados Unidos e na Alemanha. Ele é um pesquisador premiado, sendo considerado pelas suas contribuições para a ciência, conferencista internacional com passagens para o Brasil, Estados Unidos, Europa e África, é um profícuo escritor com diversas publicações sobre criacionismo e apologética, e a começar pelo premiado livro Como Tudo Começou, e também há um livro chamado Gênesis 1 e 2, e também um outro 10 mitos sobre o criacionismo, a igreja e o criacionismo, e agora no prelo, já no forno para sair, o dilúvio em Gênesis, exatamente o assunto que a gente vai tratar aqui. E antes de passar a palavra para o Adalto e também para os nossos colaboradores aqui, os membros do Adelphos, que vão pressioná-lo para sair ali o melhor para a gente poder ser elucidado nesse assunto, há uma boa notícia que eu gostaria de compartilhar com todos. Por favor, se inscrevam no nosso canal, apertem aí o curtir, se inscrevam na página, também no YouTube e no Instagram. E se você fizer isso hoje e colocar uma hashtag chamada AdelphosAdalto, hashtag AdelphosAdalto, você vai estar concorrendo a 3 brindes que a gente vai sortear no final do programa. Um DVD sobre como tudo começou, também de propriedade intelectual aí de divulgação, produção do universo criacionismo do nosso irmão Adalto, um livro Gênesis 1 e 2 e um outro livro Como Tudo Começou. Então são 3 brindes fornecidos aí no nosso programa de abertura do Adelphos e também para você participar, você é só escrever a hashtag Adelphos Adalto e curtir a nossa página que você já vai estar participando. Então, grande alegria ter você aqui conosco. Então, eu gostaria de convidar você a curvar sua fronte e vamos orar. E hoje, de maneira especial, nosso país está passando por dias bem tribulados, bem complicados, e eu gostaria que nós citássemos isso em nosso momento de oração e fizéssemos de todos esses que estão hoje nos assistindo, agora nos assistindo, fizesse um clamor ao Senhor comunitário pelo nosso país. Vamos orar. Senhor Deus, clamamos a Ti por este momento, Senhor, que seja um momento de grande edificação para o Teu povo, ó Pai, que seja um momento em que possamos aprender contigo da Tua palavra e trazer ainda mais convicção sobre a fé que temos nela, Pai. Enche o nosso coração. E também te peço pelo professor Adalto, Pai, usa-o para esse fim, como instrumento teu poderoso, para edificar todos aqueles que estão agora nos assistindo. Também pedimos ao Pai pela nossa nação, pelo Brasil, Pai. São tantas notícias e confessamos, Pai, nós não sabemos em quem confiar. Aliás, nós sabemos em quem confiar, Pai, nós confiamos no Senhor. Do Senhor vem a salvação. E que o Senhor encha nosso coração de gozo e alegria, por sabermos que temos um Deus firme sob os nossos pés. Que homens podem nos decepcionar, mas o Senhor jamais nos deixará. Obrigado, Senhor Deus. Dirige a nossa nação,
dirija o presidente da República, seus ministros, para que sejam tementes a Ti e tomem decisões baseadas no temor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Professor Adalto, muito obrigado pela ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aqui conosco agora. E eu gostaria de começar esse nosso momento fazendo uma pergunta que não me quer calar desde a minha adolescência. Professor Adalto, na arca tinha cupim? Não. Se o tratamento que Noé fez foi o tratamento que a gente pensa que ele fez, a resposta é não. Aham. Então ele estava bem. O problema maior não era cupim, o problema maior era pica-pau. De fato, de fato. Então aí você já consegue ver aí os nossos adelfos. Aliás, deixa eu explicar para vocês que o nome adelfos, embora tenha um S no final, significa no singular, amizade em grego, na língua grega. E no plural seria adelphoi, mas a gente achou o nome adelphoi um tanto quanto não era tão sonoro quanto adelfos, né? A gente resolveu deixar adelfos mesmo, mas aí do seu lado direito do vídeo você já vê aqui os adelfos aí, ó. E eu vou começar a passar a palavra para o Charles, que vai fazer uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Bom, Adalto, prazer muito grande ter você aqui. A gente se conhece desde 2001, lá em Águas de Lindóia, né? Pois é. É um privilégio. Vai fazer já 20 anos de amizade. Bom, a minha pergunta é a seguinte: como Noé conseguiu acomodar todos aqueles animais na arca? E como foi possível alimentar todas as pessoas e animais durante 300 dias, 370 dias? Essa é uma pergunta muito legal, Charles. Primeiro, quero agradecer a vocês a oportunidade de estar com o trio elétrico aí. É uma alegria muito grande e fazer parte do Adelphos nessa primeira edição. Olha, tem várias perguntas relacionadas com isso, eu vou atacar essa daí primeiro. São perguntas fascinantes, porque a gente precisa entender um pouquinho a dinâmica. Então, deixa eu colocar para vocês de uma forma geral, que é o seguinte, ó, se nós olharmos o problema, as pessoas pensam da seguinte forma: existem aproximadamente 1.800.000 espécies, isso daí é de 2019, tá? Então, o catálogo nos dá cerca de 1.800.000 espécies. Dessas daí, cerca de mais ou menos 1.769.000 espécies são de organismos aquáticos e invertebrados. O legal é que a Bíblia nos diz, lá em Gênesis 7:22, que tudo que havia em terra seca e tinha nas suas narinas fôlego de vida pereceu. Então a gente sabe que tipo de animal que estava na arca. São aqueles que tinham fôlego de vida nas suas narinas. Isso daí limita a 4 grupos distintos: mamíferos, répteis, anfíbios e aves. Então a gente sabe até quais os animais estavam ali dentro. Então esse é um negócio que é bem legal, porque quando você começa a olhar isso daí, eu vou dar alguns números assim, e no livro que eu estou lançando, com tudo mais, tem todos os detalhes, tá? Então o pessoal não precisa ficar muito preocupado aí. Por exemplo, de mamíferos, existem cerca de 5.900 espécies. Se você pensar em termos de aves, são mais de 10.400 espécies. Quando chega nos répteis, são mais 10.300 espécies. Quando chega nos anfíbios, são mais 6.500 espécies. A gente está tratando de mais ou menos mais de 33.000 espécies aí. Agora, você está falando 2 de cada espécie, colocar essa bicharada toda na arca, esse é um grande problema. Agora, vamos voltar um pouquinho. Quando a Bíblia fala de espécie, a Bíblia não está usando o mesmo significado, com a mesma conotação, que espécie é utilizada pela taxonomia. Se você for usar na taxonomia, a palavra espécie significa família. É o que a gente chama de tipo básico. Por exemplo, eu não precisaria levar cães, poodles, lobos, um monte de animaizinhos. Eu levaria aquele que seria o tipo básico, que depois produziriam cães, coiotes, hienas, chacais, raposas e tudo mais. Então, quando a gente trata desses tipos básicos, a coisa fica bem interessante, quer ver? Por exemplo, de mamíferos, eu citei, são mais de 5.900 espécies, mas só são apenas 160 tipos básicos. Olha que legal. Então, em vez de pensar em 5.900 espécies, pensa em 160 tipos básicos. De aves, são 90 tipos básicos que a gente tem. Répteis são 90 também, mais ou menos, e anfíbios são os 10. Então, daria mais ou menos uns 350, entre aspas, espécies. Se pegar do registro fóssil, seria por volta de mais ou menos umas 400. Tá? Então, deixa eu dar um número básico aí para ver como a coisa funciona legal. Quando você pensa nesse pacote todo,
A Bíblia manda Noé levar, Deus manda Noé levar 7 pares dos limpos e apenas um par dos imundos, tá? Pra você ter uma ideia dos mamíferos, 80% são impuros. Então, desse número que eu dei aí para o pessoal, que dá mais ou menos umas 160 espécies, 80% disso ia só um casal, 20% seriam 7. Então, quando você faz esse cálculo todo aí, a gente está falando de aproximadamente, assim, no máximo, uns 1.200 animais na arca. Então, não é o fim do mundo a coisa, 1.200. Agora, olha que legal, se você pegar a área... O Adalto, só um detalhezinho. Tipo básico significa que a partir deles outras espécies podem vir, é isso que significa? É uma variação. Por exemplo, Noé não precisaria levar todas as variações de cães. Ele levaria um tipo básico, que esse tipo básico produziria cães, lobos, chacais, raposas, coiotes, etc. Coisa e tal. E as variações dentro de cada um desses grupos. Tá? Então, se você pegar esses tipos básicos, seriam mais ou menos uns 1.400 animais. Se você pegar os 3 pisos da arca, tá? Daria mais ou menos uns 3.200 metros por piso. Se você pegar os 2 pisos inferiores, ali você colocar mamíferos, anfíbios e répteis, e deixar as aves no piso superior, então 2 pisos para essa bicharada toda, daria uma média mais ou menos de uns 10 metros quadrados por casal. É um espaço bom para ficar. Então, colocar essa bicharada na arca não seria nenhum problema, espaço tinha. Cuidar deles também não seria um outro problema, porque a arca, os 2 pisos inferiores dela estavam abaixo da linha d'água, tá? A temperatura ali é mais ou menos 17 graus Celsius, é a temperatura onde, por exemplo, mamíferos e répteis passam por um sistema que a gente chama de heterotermia, ou seja, ele procura manter a temperatura do corpo a mesma, então ele diminui as atividades. Dá um tipo de uma sonolência, fica mais assim de boa, mais sossegadinho, dorme bastante. Isso aí reflete em 3 áreas específicas, só para completar. Torpor, que é uma sonolência muito grande, principalmente se encontra isso em mamíferos e aves. Quando o sermão tá chato, o pessoal entra em torpor também. Você percebe que o povo vai ficando sonolento, deixa eu colocar dessa forma. Hibernação, o torpor é uma média de 6 a 7 horas por dia, tá? Além das horas que o animal dorme. A hibernação, às vezes, são 14 dias seguidos, alguns chegando até meses. E daí tem um outro que chama brumação, que muita gente não conhece, isso acontece com o réptil. O réptil acorda apenas para beber água. Ele vai, bebe água e volta a dormir. Então, manter a bicharada dentro da arca, 371 dias, não teria tido problema nenhum. Espaço tinha, condições tinham, os animais passaram a maior parte do tempo simplesmente num desses 3 estágios, ou torpor, ou hibernação, ou brumação. Então, é bem legal isso aí. Gente, olha só, nós já temos aqui mais de 230 comentários dentro da nossa página do Facebook, para vocês terem uma ideia. Olha só aqui quantos comentários sendo colocados. E eu queria estimular você a isso, por 2 motivos. Primeiro, porque você pode fazer a sua pergunta pelo nosso chat. Tem aqui alguém que perguntou, olha, os invertebrados entraram na arca, um outro irmão aqui também colocou. Então isso daí seria alguma forma de evolução dentro da própria espécie? Eu creio que sim, né? A professora Adalto vai responder depois, porque uma coisa é microevolução, outra é macroevolução. Mas eu disse para você usar aí os nossos comentários, não só porque você pode fazer pergunta, mas também porque você pode ganhar hoje um dos 3 brindes que vão ser aí sorteados. 2 livros do professor Adalto, Gênesis 1 e 2 é um nome de um dos livros, e o outro é Como Tudo Começou, e também um DVD chamado, aliás, também, né, Como Tudo Começou. Então fique aí e coloque aí a sua pergunta. Vou passar agora então para o Samuel. Conversa aí, a palavra. Joia. E faz a pergunta. Espreme mesmo. Legal. Privilégio enorme poder ter você aqui com a gente nessa abertura, Adalto. Muito, muito bom. A gente fica muito honrado. Adalto, o seu livro, Gênesis 1 e 2, responde muitas dúvidas, muitas perguntas que a gente tem. Mas em relação ao dilúvio, para a gente que é crente, que acredita na Bíblia como única regra de fé e prática, e em Gênesis como um livro de história, é importante que a gente entenda que tudo que está relatado ali em Gênesis 6 a 9 é real, é de fato história e aconteceu. Então, minha pergunta para você é: quais são as principais dificuldades ou objeções contra
a interpretação do texto do dilúvio como sendo um fato histórico? Geralmente, o que acontece é que as pessoas não conseguem fazer a ligação que existe entre a ciência e o texto bíblico. As pessoas acham que o nosso Deus é um Deus que só entende de espiritualidade. Ele não entende de química, de física, de curva ipsográfica, umas coisas malucas dessa daí, mas ele entende de todas essas coisas. E foi por isso que ele nos deu detalhes nas escrituras. Então, geralmente, quando pessoas apresentam objeções a uma interpretação literal do dilúvio, o que normalmente acontece é que existem 3 tipos dessas, como é que eu posso colocar, de objeções, que são as predominantes. Por exemplo, tem algumas objeções que são secundárias, tratam com questões secundárias, não tem nada a ver com a coisa. Por exemplo, mas olha, a esposa de Noé, ela é a mãe da humanidade, por que o nome dela não aparece na Bíblia? Então o relato não pode ser verdadeiro. Esse é o tipo de objeção que não faz sentido, porque a esposa de Noé não é a mãe da humanidade. A mãe da humanidade é Eva e o nome está registrado na Bíblia. Então, tem algumas objeções que são, assim, coisas secundárias, não tem nada a ver com a história. Tem um outro tipo que principalmente trata com objeções que a gente diz que são objeções, assim, primárias. Por exemplo, Noé possuía tecnologia e conhecimento para construir um objeto flutuante como a arca, daquele tamanho, naquela época? Essas são perguntas que são relevantes. São perguntas, em outras palavras, tratam com questões primárias. Teria ou não teria a condição de fazer isso? E a resposta é sim, ele teria. Nós sabemos isso porque a arqueologia nos dá a condição de entendermos isso. Tá? Por exemplo, olha essa pandemia que nós estamos. Se todo mundo tiver que ficar parado dentro de casa e o povo que sabe fazer papel higiênico morrer, imagina o que vai acontecer com a gente. Porque eles têm a tecnologia, eles sabem como fazer isso. Eu e você, e a maior parte dos que estão assistindo agora, nós não sabemos como fazer papel, mas ainda papel higiênico. Entende? Então, o que nós podemos fazer? Se você volta lá no passado, depois do dilúvio, o que nós deveríamos encontrar são um pouquinho do que teria sobrado da tecnologia pré-diluviana. É aquilo que Noé, seus filhos e as noras, o pessoal lhe conhecia. Daí, estudando essas coisas, é possível responder essa questão, se Noé teria ou não tido condição de construir uma arca, ou um barco, um objeto flutuante, como ele construiu. Mas tem outro terceiro tipo, que é um ponto bem importante, que são as questões fundamentais. Essas daí são as que a gente precisa tratar. Uma delas eu já tratei agora de pouco, essa questão dos animais. Como colocar toda essa bicharada dentro da arca? Essa é uma questão fundamental. Uma outra é de onde teria vindo toda a água, para onde teria ido toda essa água, sabe? Essa dinâmica. Ou seja, não existem outros relatos que falam de um dilúvio também. Então, as pessoas levantam essas questões, são objeções, falando, tá vendo? O dilúvio não é uma coisa... São boas objeções, né? São boas. Mas aí é que nós precisamos dividir. O que são objeções secundárias que não implicariam ou não no dilúvio ter ocorrido, tá? Objeções primárias são aquelas que realmente isso é algo importante, mas também não dependeria dela para que o dilúvio acontecesse. Agora tem Adalto, uma coisa aqui que me ocorreu. O que aconteceu com os animais marinhos? Porque a gente fala de animais assim terrestres e tal, e não tem dificuldade de entender que um crocodilo entrou na arca, ou então uma vaca, né? Mas e assim, as baleias, os animais marinhos, etc. O que a gente pode dizer sobre isso? Essa é uma parte legal, porque animais marinhos a gente tem a tendência de pensar que alguns que só vivem em água salgada não teriam condição de viver em água doce, e o contrário. Aliás, Adalto, complementando essa questão da água, alguns acham que antes do dilúvio não só tinha água doce, né? Não tinha água salgada, que as fontes de enxofre trouxeram também sal, essas coisas. Isso tem alguma coisa a ver, não? Olha, a gente sabe que a salinidade tem que ter mudado depois do dilúvio, né? Porque salinidade é o tipo de coisa que é arrastada literalmente, do continente para o oceano. Então, sem dúvida, se você pegar o tipo de água que havia nos oceanos primitivos, principalmente na Pantalassa, e o que a gente tem hoje, sem dúvida, o teor de sal e todos os componentes que você acha na água do oceano seriam totalmente diferentes. Agora, a questão dos animais, isso não seria um problema. Para e pensa, nós temos lá na Ilha de Marajó, onde praticamente o Rio Amazonas deságua, quase 80 quilômetros Oceano Atlântico adentro, ainda tem água doce. São esses bolsões de água doce e meio de água salgada. Então, assim,
não vejo nenhum problema nos dois aspectos, ou seja, animais teriam condição de viver por um período de tempo dentro de um local com uma salinidade um pouco maior do que aquele que eles estavam habituados? A resposta é sim, não seria o problema. Animais que agora estão totalmente adaptados à salinidade, já existiam antes, porque lembra que a adaptação é real, isso aí não é evolução, a adaptação é real. Então é muito legal a gente poder pensar nesses aspectos. Legal, legal. Aliás, olha, o Saulo colocou aqui no nosso chat, se essas adaptações, se essa questão aí de espécie base que você falou, elas não dariam margem para evolução, diz aqui o Saulo Mendonça. Você pode dizer sobre isso para a gente, Adalto? Claro. Existe uma diferença entre variação, adaptação, especiação e especialização. Criacionistas aceitam essas quatro, sem problema. A diferença é bem simples, deixa eu colocar de uma forma reta e direta. Criacionistas e evolucionistas aceitam variações e adaptações. Só que os criacionistas dizem que as possibilidades de variações e adaptações são limitadas. Para que a evolução ocorra, elas teriam que ser ilimitadas. É só testar e ver o resultado. Até agora, os criacionistas estão com a razão. A capacidade de variação e adaptação são limitadas. Bateu o limite, extinção. Isso é muito interessante. Eu estava assistindo um filme chamado Is Genesis History? O livro de Gênesis é histórico. E aí um cientista estava explicando, né, que aquelas formas primitivas de tubarões, eles ainda são tubarões. Sim. Né? E aí você vê os tubarões de hoje, tem alguma variação? Tem, mas eles ainda são tubarões. Interessante, né? Esse é o ponto, que os evolucionistas querem pegar essas pequenas variações e dizer que isso é evolução. Não, isso são adaptações. São variações adaptativas e variações não adaptativas. Samuel está com a palavra. Fala, meu filho. O Adalto, uma outra questão que eu queria tirar contigo é a questão da abrangência, né? Porque a gente, de onde possivelmente Noé estava, dentro dos relatos bíblicos, para o Monte Ararat, que foi onde a arca pousou depois do dilúvio, não parece ter uma distância tão grande. Então, a pergunta é essa: a abrangência do dilúvio, ela foi local, uma grande enchente, ou foi algo global? Olha, isso aí no capítulo 6 do livro que está praticamente saindo aí é onde eu trato isso. Deixa eu colocar da seguinte forma. Não faz sentido Deus mandar Noé construir um barco daquele tamanho e mandar colocar pássaro dentro do negócio se fosse local. Pássaro voa para outra região, os animais também migrariam para outras regiões. Agora, esse é um aspecto assim que é o óbvio, mas deixa eu dar o detalhe que é bonito. Tudo que Deus coloca na palavra dele tem uma função. Por que Deus diz que Noé solta a pomba? Tem uma função. Eu sei que tem muita gente que fica ali viajando na maionese, como a gente costuma dizer, mas olha que interessante. Uma pomba consegue voar pelo menos cerca de 1.000 quilômetros num dia. Essa capacidade de uma pombinha voar. A velocidade dela varia de 80 a 140 quilômetros por hora, dependendo da direção do vento, coisas desse jeito. Então, vamos pegar uma pombinha, não é solta a pomba, tá? Então, essa pomba teria condição, vamos reduzir um pouco a distância para não ficar assim tão pesado. Tá aqui a montanha do Ararat, tá? Essa pombinha teria condição de voar até uns 350 quilômetros e voltar. Tranquilamente ela faria isso. Então, eu vou pegar a montanha do Ararat, onde a arca estava, vou traçar um círculo de 350 quilômetros em volta e vou ver quantas montanhas estão ali dentro. Daí eu sei quantas montanhas, eu sei a elevação dessas montanhas. Pra você ter uma ideia, tem 9 delas. Tá? A elevação é mais ou menos, só para você ter uma ideia, de 3.600 a 4.100 metros acima do nível do mar. Uau. Bom, se a pombinha não achou lugar para pousar, é porque esse negócio estava embaixo d'água. Agora, aí tem uma área da ciência que estuda isso, chamada ipsografia. A gente mede quanto de um continente está acima do nível do mar. Tá? Se você, por exemplo, pegar cerca de 830 metros acima do nível do mar, que isso aí é a base da montanha do Ararat, tá? Ele está a 830 metros. Em cima disso, você tem quase mais, cerca de aproximadamente, quase 4.000 metros, 4.300 metros, ainda para chegar no topo dele. Mas a base da montanha do Ararat, vamos pegar na base, quando que a arca tenha pousado na base, parado ali na base dela, 830 metros acima do nível do mar. Isso significa que 91% de todos os continentes estariam embaixo d'água.
se a arca tivesse parado na base, do Ararat. Se ela parou na metade do Ararat, que o Ararat tem uma altitude de quase 5.140 metros acima do nível do mar. Se ela tivesse parado na metade, isso significa que 99% do planeta estava embaixo d'água. Por isso que Noé diz que literalmente inundou tudo. Ou seja, Noé conhecia a geografia, sabia praticamente onde ele estava, ele viu onde é que tinha parado, a pombinha não achou lugar para pousar, se não achou lugar para pousar, porque 99% estava embaixo d'água. Queridos, nós já estamos aqui com mais de 400 comentários no nosso chat, muitas pessoas participando, muitos colocando aqui a hashtag Adelphos Adalto para receber ou participar do sorteio aí dos 3 brindes que nós vamos dar. Dois livros, na verdade, o livro Gênesis 1 e 2, outro livrinho Como Tudo Começou, e um DVD também produzido. O DVD também foi produzido pelo Universo Criacionista, Dalton? Não? Não, todo esse material, eu acredito que todos eles são da Fiel, viu? São da Fiel. E aqui, olha. Tá saindo agora. O Thiago depois vai brigar comigo, olha, estou fazendo propaganda para o canal errado aqui. Então, os 3 são produzidos pela Fiel. Então, a questão aqui que é colocada é o seguinte, olha, a Vanessa Gurgel, ela está perguntando, dizendo o seguinte, olha, eu estava estudando com os meus filhos sobre a Pangeia. Isso é verdade ou mito? Os continentes surgiram após o dilúvio? Obrigada. Abraço para você e parabéns por você estar estudando com seus filhos, viu, Vanessa? Que todos os pais fizessem isso. É muito legal, né? Olha, a Pangeia realmente é o oceano primitivo. Se você olhar, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10, Deus ali diz o seguinte: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. É importante o detalhe, a porção seca é singular, não é plural. Não são as porções secas, ou seja, os continentes. Em outras palavras, o planeta Terra, no seu início, tinha um único continente e um único oceano. É fascinante porque a Bíblia é o único livro que fala isso. Ou seja, a Bíblia já tem uma proposta assim, científica perfeitamente correta logo no primeiro capítulo. Tem várias, essa seria uma delas. Agora, essa divisão continental teria que ter ocorrido durante e após o dilúvio. Deixa eu colocar da seguinte forma. Rocha, que é a maior parte do que nós temos embaixo aqui dos nossos pés, rocha escorrega muito bem na água. Se tivesse água por baixo, a água seria, assim, literalmente aquele lubrificante espetacular para continentes, grandes camadas, grandes massas de continentais se deslocarem rapidamente. Não a 2 ou 3 centímetros por ano, como tem sido proposto agora. É só colocar água. E se você tem dúvida, por exemplo, vamos pegar essa mãe que está nos assistindo aí, pega a qualquer hora, pega uma pedrinha e joga a pedrinha na água para você ver como ela não sai pulando. Pega um dia que está chovendo bastante, tinha muito molhada a pista, tenta fazer uma curva rápida para ver o que significa aquaplanar. Aquaplanagem, você sai escorregando nessa lâmina d'água em cima do asfalto. Rocha faz isso. Então a gente sabe que essa divisão continental teria que ter se dado durante o dilúvio, após o dilúvio. E a principal característica disso, que foi rápida, é que você observa montanhas, as montanhas são todas dobras. Pega um carro quando ele bate de frente para ver como ele fica todo cheio de dobras. É exatamente igual. Esse é um dos argumentos que eu uso no livro, mostrando imagens de carros com colisão frontal e montanhas com suas camadas totalmente dobradas. Diga-se de passagem, camadas sedimentares, que se tivessem se formado ao longo de milhões de anos, elas não dobrariam. Porque é rocha. Rocha não dobra. Ou seja, as camadas ainda estavam pastosas quando ocorreu esse processo de compressão. Você encontra isso na América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia, em todo lugar do planeta. Então, um só continente, um só oceano, divisão durante o dilúvio e o finalzinho após o dilúvio. Legal. Muito interessante. Deixa eu botar uma pimentinha aqui, Fernando. Vai, por favor. Eu acho que essa é uma curiosidade que muita gente deve ter. Adalto, e os dinossauros, hein? Eles entraram na arca? Rapaz, essa é uma pergunta super legal, né? Eu sou da turma aí que eu amo os dinossauros, gosto de dinossauros, estudo, tem até os meus prediletos. Mas aliás, tem crente que fala que o dinossauro nem existiu, né? Tem crente que diz que a Terra é plana também, então tem de tudo um pouco, sabe? O que a gente vai fazer? De qualquer forma, a questão dos dinossauros, as pessoas têm duas
dois problemas principais. O primeiro é que eles dizem que esses animais teriam sido extintos há milhões de anos atrás, muito antes do dilúvio. Nós não temos evidências, assim, que você possa bater o martelo, que eles estejam extintos. Deixa eu ser cauteloso no que eu vou falar. Não estou dizendo que eles não estão. Estou dizendo evidências que você possa bater o martelo. Deixa eu explicar por quê. Nós temos cerca de 13,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais e subtropicais no nosso planeta, que era o tipo de habitat natural desses animais. E desses 13,5 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 1% foi pesquisado até agora. Então, existe uma área gigantesca para nós pesquisarmos para saber o que está lá dentro. Tá? Então, não estou dizendo que eles não estão extintos. Deixa eu repetir de novo. Não estou dizendo que eles não estão extintos. Eu estou dizendo que é difícil afirmar categoricamente que eles estejam extintos. São duas coisas diferentes. Então é meio um Jurassic Park aí, que deve estar em algum lugar? Ou... Pode ter um deles por aí ainda, sabe? Mas você não acha A gente que conhece alguns dinossauros. o mapeamento por satélite já não teria dado conta de descobrir essas áreas? Olha, não, por duas razões. Primeiro, porque quando nós trabalhamos com satélite, depende do tipo de satélite, depende da banda de frequência que ele trabalha para medir se ele está medindo topo de árvore, se está medindo subsolo. Nós não temos como medir assim o que está entre topo de árvore e o solo. Essa é a região onde você encontraria esses animais. Até agora, onde eu saiba, nós não temos nenhum satélite em volta com essa capacidade. Visivelmente seria praticamente impossível. Não que nós não tenhamos bons equipamentos ópticos, mas o topo das árvores são 20 a 30 metros de altura. Embaixo disso é que ficaria essa turminha toda. Tá? Deixa eu só pegar esse gancho aí para finalizar com o que o Charles falou, que está relacionado com essa segunda parte. Como colocar um dinossauro de 20 metros de altura dentro da arca? E a resposta é simples: leve um filhote. Porque se você levar animais filhotes, não tem nenhum problema. É assim que a gente transporta os animais que vêm para zoológico, quando a gente pega lá na África ou em algum outro continente e traz para um zoológico. Você traz filhotes. Ou ovos, no caso dos dinossauros? Não, daí você teria que saber qual vai chocar e qual não vai chocar. Daí seria um problema meio sério. Eu acho que seria mais em termos assim, você já traz os animais filhotes, tá? Por exemplo, se você pega, vamos pegar um diplodocus. Então, um diplodocus tinha em média mais ou menos, pelo menos 12 metros de altura. O filhote dele tinha 60 centímetros. Olha. E a gente tem fósseis disso. Então, você pega o filhote e coloca dentro da arca. Noé deve ter levado a maior parte dos animais, eu imagino, serem filhotes, porque Noé era um homem inteligente. Para que você vai levar um animal adulto, que é mais difícil você controlar, cuidar e tudo mais? Você leva um filhote. Muito mais simples. Então, essa é uma área assim que daria para levar os dinossauros, leva os filhotes, coloca lá dentro, sem nenhum problema. Samuel, tua vez. Adalto, eu vou mudar um pouquinho o tema. Biblicamente, eu não sei se, talvez você me responda se tem alguma coisa a ver com o dilúvio em si, mas antes do dilúvio, a gente via os caras vivendo 600, 700, 900 e tantos anos. Depois, talvez Abraão tenha vivido um pouco mais do que isso, mas a gente não vê aquelas idades tão grandes. O dilúvio tem alguma coisa a ver com isso? Olha, Samuel, parece que sim, sabe? Uma coisa que é bem interessante, tem dois aspectos no que você citou, quer ver? Você tinha perguntado isso aí, eu até pensei, porque essa é uma pergunta que sempre aparece. Deixa eu colocar aqui, ó. Não sei se o pessoal está vendo direitinho aí. Isso é um gráfico que mostra, nesse cantinho aqui, tá? O pessoal antes do dilúvio e aqui até José. Então, esse gráfico dá uma boa dica do que aconteceu em termos de longevidade. Aqui é a idade do pessoal e aqui são as gerações. Tá? Se perceber, esse cantinho aqui vai retinho e, de repente, o negócio cai. Isso aqui é Noé, esse pontinho aqui. Então, quando a gente pensa num gráfico como esse, você sabe que aconteceu alguma coisa depois do dilúvio. Se a Bíblia não tivesse dito nada, só tivesse nos dado genealogias, qualquer pessoa que está habituada a trabalhar com modelos de deterioração, ele diria o seguinte: nos dias de Noé aconteceu alguma coisa nesse planeta. Certeza. Porque de lá para cá, a longevidade caiu. Por exemplo, Noé viveu 950 anos. O filho dele, Sem, que nasceu 98 anos antes do dilúvio, viveu 600 anos. Ele viveu 350 anos menos do que o pai dele.
E se você pegar a genealogia e vai até José, José viveu 110, Isaac viveu 180, Abraão 175. Ou seja, você percebe que o negócio foi uma queda assim, exponencial. Isso é bem conhecido na ciência. Então a gente sabe que Parece a aconteceu. curva do Covid. Exatamente, a curva do Covid. Quem ainda não foi infectado? Aqui você tem 100% ninguém infectado. À medida que o tempo vai passando, você tem 98% que não foi infectado. É a curva inversa, né? É a curva inversa. Isso aí. Muito legal. Ô, Adalto, a gente pode dizer que isso tem uma relação também com o fato de que hoje a gente não vê, por exemplo, mamutes e dinossauros, né, aí, por aí e tal. Tem alguma coisa a ver com isso? Os dinossauros não suportaram o mundo pós-diluviano? O que a gente pode falar sobre isso? Olha, aí entra no aspecto que eu citei, da questão da variação e adaptação. O que nós descobrimos com os vários genomas já feitos até o presente momento é que a maior parte dos organismos vivos possui já neles uma capacidade espetacular de variação e adaptação pré-programada. O negócio não aconteceu e já existe a possibilidade se vier a acontecer. Só que essa pré-programação, ela visa um limite. Ela não é ilimitada como a evolução propõe. Ou seja, chega no limite, bateu naquele limite, ali não tem mais nada que possa ser feito, aquela espécie irá entrar em extinção. Isso deve ter acontecido principalmente com dinossauros, mamutes, não somente bater no limite, mas também, vamos ser bem práticos, imagina você fazendeiro e você tem uma colônia de dinossauros que vive detonando a tua fazenda. O que você faz com os dinossauros? Mata. Daí acaba com o problema lá na sua fazenda. Então, eu sei que isso daí dentro da linguagem nossa de século XXI, as pessoas falam, nossa, o cara é arcaico. Não, estou usando uma questão racional, tá? Porque nós temos evidências em templos lá na Ásia, templos de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, pinturas rupestres em todo o planeta, onde foram desenhados esses animais pré-históricos. Foram desenhados mamutes, dinossauros, apatossauros, plesiosauros, uma lista deles. Agora, como que esse pessoal sabia? Não tinha Google na época. Ô, Adalto. Mas sabiam. Ô, Adalto, agora você falou, são arcaicos em termos, né? São arcaicos por conta da linguagem, de preservacionismo, não sei o que e tal. Mas se você tem uma fazenda lá e uma onça está matando seu gado hoje, você vai matar essa onça ainda hoje, sem o menor pudor, sem o menor problema. Sem dúvida. E eu creio que essa foi uma das causas também da extinção desses grandes animais em algumas áreas do planeta. Legal. Tá certo, então. Olha, voltando aqui para as nossas perguntas, aqui, deixa eu botar aqui na tela, um irmão aqui perguntando se então podemos crer numa era glacial que teria destruído os dinossauros. Está fugindo um pouquinho aqui do dilúvio, mas se você puder rapidamente passar essa informação para a gente. Deixa eu colocar da seguinte forma, logo após o dilúvio, o planeta passou por uma desestabilização e ele passa por um processo de estabilização. E nesse processo de estabilização ocorrem essas questões de glaciação e tudo mais. O planeta nunca experimentou uma glaciação como o pessoal tem apresentado aí, teria coberto praticamente quase todo o planeta. O que houve foi um pequeno aumento das... A Era do Gelo, o filminho A Era do Gelo é ficção, então? Rapaz, é a única coisa de verdade que tem aquilo lá, principalmente o esquilo, o Scratch. Ele é espetacular, ele é a causa de todo o nosso problema até hoje. Mas, de qualquer forma... Foi ele que separou os continentes, né? Só não ter caído lá no centro da Terra também, caramba, porque ele fez isso. Mas, de qualquer forma, o problema da glaciação, você percebe muito isso aí em várias regiões do planeta. É muito legal. Agora, não foi uma glaciação completa, ou seja, nós nunca tivemos nosso planeta coberto com gelo como eles têm proposto. Isso nunca aconteceu. O que houve foi apenas um pequeno aumento das chamadas calotas polares. Você tem lá o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, essa região tem um pequeno avanço além disso, só. Isso é muito fascinante, sabe por quê? Esse tipo de coisa, sabe o que produz? Um negócio fascinante que é falta de chuva no planeta. Isso produz fome. Isso faz com que Abraão tenha que ir para o Egito comprar comida. Isso faz com que pessoas tenham que ir para o Egito comprar comida pouco tempo depois do dilúvio. Está falando em uns 500 anos ou menos. É interessante. É bem legal. Adalto, você crê que a chuva do dilúvio foi a primeira chuva que caiu sobre a Terra?
Olha, eu não somente creio, como tenho certeza disso, porque o melhor processo de irrigação do planeta é aquilo que Deus coloca lá em Gênesis. De manhã sobe uma neblina e essa neblina irriga toda a terra. Israel está usando isso, tá, de uma forma muito eficiente, tanto é que Israel tem produzido uma quantidade absurda de flores e frutas cítricas e tudo mais, que é espetacular, usando essa metodologia. Um pouquinho antes do sol nascer, eles começam assim, tem uns sisteminhas para ficar borrifando água, tá? Molha o solo, a água penetra no solo. A hora que o sol nasce e essa água começa a evaporar, a parte de baixo da folha, que é a parte que é permeável, ela pega essa água e capta e volta para a planta. Então, é espetacular o negócio. Olha, que Segundo, impressionante. que Deus não iria colocar um símbolo no céu, que é o arco-íris, que seria um negócio espetacular de algo que já acontecia antes. Não faria sentido. Deus chega e fala assim, olha, esse é o símbolo da nova aliança. Então, a própria existência do arco-íris mostra que houve uma houve uma mudança desse ciclo de água do passado para esse novo ciclo agora. E é fascinante isso. Deixa eu só colocar, eu não posso perder a oportunidade, mas pessoal, ó, quem está me assistindo, o arco-íris, as cores do arco-íris é símbolo de Deus. Esse pessoal que usa o arco-íris por outras razões, eles têm que usar 10 tons de cinza ou qualquer coisa parecida. O arco-íris tem dono. Ele disse, é o Amém. meu arco. E Deus deixou bem claro isso. E eu acho que a gente devia até processar esse pessoal de qualquer forma. Mas, Adalto, já Charles, que você essa falou palavra. de água, já que você falou de água aí, de onde veio a água do dilúvio e para onde ela foi? Tá. A questão da água é uma coisa assim bem legal, sabe? Na cidade de Juína, no Mato Grosso, foi encontrado um diamante e 1,5% do peso desse diamante é água. Só que a água que está ali dentro não é água líquida. A gente chama isso de gelo 7. Gelo 7 é uma água que está com uma pressão tão grande, mas tão grande, que mesmo em temperatura ambiente, ela é sólida. Tá? E é muito legal, porque isso daí mostra, para ter uma ideia, para produzir esse tipo de pressão ali, você precisa de pelo menos 30 mil atmosferas. Tá? A gente tem uma atmosfera só. Imagina 30 mil pesos dessa atmosfera em cima da gente para produzir esse tipo de diamante. E esse diamante foi espetacular porque, por ser diamante, a gente sabe que ele veio das profundezas. E por ter água nele, já havia água nas profundezas, e por ali dá para ter uma noção de quanta água já teve lá embaixo. Ou seja, o planeta Terra praticamente teve um outro oceano embaixo dele, como algumas luas de Júpiter também têm. Tá? Que é bem legal isso. Só que essa água que estava lá embaixo foi a água que veio para a superfície. Tanto é que as pessoas fazem muita confusão achando que o que causou o dilúvio foi chuva, e não foi, porque a Bíblia dá a seguinte sequência: abrem as fontes do grande abismo, tá? Então a água sai de baixo, daí abre-se as comportas do céu, porque essa água chega até lá em cima, e daí começa a cair em forma de chuva. Isso aparece lá no livro de Gênesis de uma forma bem legal, quando a gente tem, logo no comecinho, no capítulo 7, ele fala isso. Abrem-se as comportas do céu, abrem-se as fontes do grande abismo, daí as comportas do céu, daí cai a chuva. No capítulo 8, quando ele fala que o negócio fecha, ele diz assim, fecharam-se as fontes do grande abismo, daí também as comportas do céu, e a chuva parou. Então, a chuva foi resultado dessa abertura das comportas do céu. Só para ter uma ideia, para um cálculo rápido, vamos pegar, por exemplo, a hidrelétrica lá de Itaipu, dá para a gente ter uma noção dela, né? Porque é um negócio fascinante. Em Itaipu, vazam 62 milhões de litros por segundo. Essa quantidade de água que sai pela hidrelétrica de Itaipu. No dilúvio, devem ter sido mais ou menos 194 trilhões de litros por segundo. Uau! Não foi uma chuvinha. Foi literalmente, imagina, em 40 dias você inundar esse planeta. Tá? Mas foi uma chuva passageira. Foi uma chuvinha passageira, durou só 40 dias. Foi uma marolinha, como um dos nossos presidentes aí já disse. Uma marolinha que acabou com o planeta, literalmente. Samuel, o que quer perguntar? Legal. Ô Adalto, a gente viajando, Brasil, Estados Unidos, onde é que é, a gente vê coisas deslumbrantes na criação de Deus. Montanhas, vales. E isso é consequência, por exemplo, Grand Canyon, essas coisas. Isso, de alguma forma, explica. Eu acho que eu já ouvi você falando sobre isso. A resposta é sim, viu, Samuel? No livro que eu escrevi aí, o Dilúvio em Gênesis, tem um negócio que é bem legal. Eu coloco uma foto do Grand Canyon
e do outro lado eu coloco uma foto de um canyon que foi produzido em menos de 24 horas na erupção do vulcão Santa Helena aqui nos Estados Unidos em 1980. Sabe? Os dois são iguais, são as mesmas características. O Grand Canyon não pode ser resultado desse riozinho passando por ali por milhões de anos, porque lá venta e lá chove também. A erosão do vento e da chuva já teria feito com que essas paredes do Grand Canyon, que são muito em pé, estivessem totalmente já cortadas pela erosão do vento e da chuva. Elas estão em pé, isso significa que faz pouco tempo. Se a gente pegar os índices, porque tem várias represas ali no Grand Canyon, que são muito legais, e eles têm um problema muito sério, que é a quantidade de sedimentos que o rio traz. Então, você precisa tirar esses sedimentos, porque senão a quantidade de sedimento lá na represa vai subindo, 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 daqui a pouco você não tem água na represa, só tem sedimento lá dentro. Então, eles fazem essas avaliações. Pela quantidade de sedimentos que está sendo posto lá, Grand Canyon e outras coisas assim, não poderiam ter mais do que 5 a 6 mil anos, assim, estourando 5 mil anos. Isso medindo a quantidade de sedimentos que estão lá. Tá? Agora, o pessoal diz que eles têm milhões de anos, e aí, cadê o sedimento? Onde é que foi parar esse sedimento de milhões de anos? Não faz sentido isso. A evidência é que é recente. A gente tem evidências disso, assim, uma grande quantidade. Uma vez eu fui com o pastor Moisés, lá no interior do Piauí, onde tem uns canyons lá. Uhum. E você você não pode entrar em determinados locais e tudo mais. Mas a gente pegou uma das rochas, né, que diziam ter milhões de anos, e aí eu segurei a rocha um pouco mais forte e ela não era rocha, era você um já pedaço de barro. destruiu lá o negócio, Samuel? Que absurdo. Destruiu um negócio de milhões de anos, assim, eu digo, rapaz, como é que isso aqui pode ter? Foi um negócio complicado. Mas são vândalos de cara, meu. Você percebe? Esse é o tipo de coisa que qualquer pessoa consegue ver o óbvio. Eu não entendo como que pessoas relacionadas com a ciência têm dificuldade de ver o óbvio, que a coisa é recente, e foi recente. Mas, vamos lá. Isso é parte do pacote. Então, olha, a Ninha Queiroz está perguntando aqui, dizendo assim, olha, se os animais ficaram mais de 300 dias na arca, eles não cresceram, mesmo que tenha entrado o filhote? Então, quando se come, não cresce? Né? Então, essa é a pergunta dela. Mas antes de você responder, eu só queria lembrar os nossos aqui, os irmãos que estão nos assistindo, que nós estamos sorteando 3 brindes aqui, 2 livros do Adalto e um DVD. E para você participar, você tem que curtir a nossa página no Facebook e colocar a hashtag AdelphusAdalto. Agora, antes de você responder também, Adalto, me diga uma coisa. Quando é que o seu livro Dilúvio em Gênesis vai estar pronto, hein? Rapaz, tem uma cópia prévia que a gente fez, mas tem a que vai rolar agora, é a que vem principalmente no formato e-book. Se Deus quiser, logo, logo. Queria ver se para esse mês agora de maio a gente está com ela prontinha para o pessoal começar a fazer o download dela. Opa! E aí a pergunta da Ninha, os animais não cresceram em 300 dias? Olha, essa é uma pergunta muito legal, mas é o seguinte, quando animais passam por estágio de torpor, hibernação, ou mesmo brumação, por exemplo, no estado de hibernação, o batimento cardíaco de um animal, um urso, por exemplo, pode cair a 5 batidas por minuto. Ou seja, é o mínimo necessário para manter aquele animal vivo. Praticamente ele não produz, o corpo dele não cresce, o corpo dele permanece estável. Ou seja, você faz de tudo para manter o mínimo de atividade no organismo, atividade biológica. E é muito legal quando a gente pensa nisso, porque os animais que ficaram nos 2 pisos inferiores da arca, ali estava escuro e frio. Entende? E o tempo foi passando. Ou seja, dentro do escuro e o frio, obviamente, esses animais, a maior parte do tempo foi tempo de hibernação, ou torpor, ou mesmo brumação. Depois, ao sair da arca, daí você percebe que eles retomam esse crescimento normal. Tá? Não que não tenha havido crescimento, não é isso, mas o crescimento foi mínimo. A gente percebe isso, inclusive, aqui nos Estados Unidos. O pessoal mede a massa de um urso, por exemplo, e filhotes antes de começar o inverno. Quando existem filhotes, normalmente eles vêm depois, mas quando tem, você mede a massa do filhote antes do inverno começar e mede a massa do filhote depois do inverno terminar, de passar pelo processo de hibernação. O animal perde peso e praticamente não cresce nada.
Então, é bem tranquilo isso daí, sabe? A ciência conhece bem esse aspecto. Charles, saca a palavra. Ô, Adalto, minha pergunta é o seguinte: vamos voltar um pouquinho lá para antes do dilúvio. Tem uma questão em Gênesis 6 que o pessoal sempre pergunta para mim, acho que alguns nossos amigos que estão nos assistindo devem perguntar a mesma coisa também. A Bíblia fala ali que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tal, e aí se casaram com elas, tiveram filhos valentes e etc., coisas assim interessantes. Esses filhos de Deus e filhos dos homens, o que significa isso? Porque tem gente que acha que esses filhos de Deus eram anjos. O que você me diz sobre isso? Se você assistiu o filme Não É, que foi lançado há um tempo atrás, aí você vai perceber que eles eram os Transformers. Mas vamos pegar falando sério da coisa. Bom, primeiro, nós temos que ver o seguinte: quando a Bíblia fala desse aspecto, que é um aspecto muito importante relacionado com, como é que eu posso colocar, de relacionamento homem e mulher, é importante nós percebermos que anjos não geram filhos, seres humanos o fazem, e que possessão demoníaca também não faz isso. Então, esses anjos teriam que passar por um processo de encarnação como Jesus passou, se tornar físico, matéria. E a Bíblia não fala disso. Não existe nenhuma referência bíblica dizendo que anjos caídos teriam essa capacidade. Agora, o texto é muito interessante porque ele nos dá uma dica de como interpretar corretamente. Olha que interessante. Se você pegar Adão, você vai perceber que ele tem duas linhagens. Uma que vai por Caim e seus descendentes, e outra que vai por Sete e os seus descendentes. Tá? Se essas duas linhagens, depois de um tempo, se cruzarem, dependendo da qualidade do material genético, você pode ter o nascimento de gigantes ou anões. Se o material genético estiver muito detonado, você tem bastante anões nascendo. Se o material genético é muito, muito bom, pessoas com uma estatura maior irão nascer. Então, o que você percebe ali no texto, que diz que desse casamento nasceram gigantes, você percebe que houve um relacionamento físico dessas duas árvores genealógicas que voltaram a se cruzar. E a ciência sabe que esse tipo de cruzamento, por exemplo, se os filhos de Deus forem os descendentes de Sete, e as filhas dos homens, as descendentes de Caim, e depois houver esse cruzamento, o que a Bíblia está falando é que a ciência conhece, o aparecimento de gigantes. Agora, quando a gente interpreta o aspecto ali como sendo anjos caídos e tudo mais, daí você precisa ter uma base bíblica para poder responder essa pergunta. Eu, pessoalmente, creio que ela não existe. Tá? Então, a minha maneira de olhar é filhos de Deus, descendentes praticamente de Sete, filhas dos homens, descendentes de De Caim. Caim. Bom, por falar nisso, Fernando? Não, eu ia perguntar a respeito de quando nós vimos as culturas, né, diferentes falando a respeito de dilúvio, né? Em várias culturas há essa marca, né, essa história. Nós poderíamos imaginar o quê? Que são derivadas do relato original, porque muitos teólogos liberais afirmam o seguinte: não, olha, assim como existe na Bíblia a narração do dilúvio, há também a narrativa do dilúvio em outras culturas e elas são a mesma fonte, que é uma lenda, uma coisa que foi se desenvolvendo. Como que nós poderíamos responder a isso? Olha, deixa eu ser bem direto com isso. Moisés escreveu o livro de Gênesis e os demais, ele tinha acesso a toda essa literatura. Por exemplo, o poema épico de Gilgamesh. Deveria ter tido acesso a isso. Afinal de contas, ele cresceu dentro da cultura egípcia, que dentro da corte egípcia, obviamente, deveria ter acesso a todo esse tipo de literatura. Mas ele não escreveu o que está lá. É interessante porque se você pegar a arca de Gilgamesh, ela não flutua. A da Bíblia flutua. Como é que Moisés ele melhorou a história ou ele contou a história correta? Porque a arca de Gilgamesh não funcionaria. Então, esses detalhes que geralmente as pessoas pegam, eles precisam ser avaliados com um pouco de cautela, olhando principalmente que Moisés, ele não copiou a história, ele contou a história. Porque as datas e tudo mais, se você fizer uma análise científica, funciona certinho. Pega os outros, não funcionam. Por exemplo, Moisés escreveu que tipo de material seria utilizado para forrar a arca. Infelizmente, foi traduzido como piche, mas a palavra utilizada ali só aparece no livro de Cantares.
a palavra usada para piche aparece quando a mãe dele fez o barquinho dele. Tá? Mas por que Moisés usou uma palavra diferente quando ele fala da arca? Como revestir a arca? Que é a palavra rena, tá? De onde a gente tira a pintura de O rena e tudo barquinho mais. o barquinho que você diz é o cestinho que ele foi O colocado cestinho, quando correto. criança, né? É interessante porque Moisés fala do cestinho que foi feito para ele e Moisés fala da arca. Ele usa linguajar diferente para os dois objetos flutuantes. Ele usa sistemas diferentes de calafetagem para os dois objetos. E é muito interessante. Tá? O nome do objeto é o mesmo. A Bíblia, se você olhar literalmente, diz que a mãe de Noé fez uma arca para ele. E Noé também construiu uma arca. A palavra é a mesma. Mas a estrutura de como esse negócio foi feito, o que envolveu na confecção e tudo mais, totalmente diferente. Agora, uma coisa que o Fernando falou, que é bem importante a gente lembrar, é o seguinte, olha, no mundo existem pelo menos mais de 100 culturas específicas. O número pode passar de 200, porque tem quase 200 e poucas culturas que têm uma lenda de um grande dilúvio. Mas pelo menos 100 delas especificamente dizem que um dos seus antepassados teria salvo os animais da sua família num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses de um deus. Do ponto de vista matemático, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: qual a probabilidade de pelo menos 100 culturas terem inventado exatamente a mesma mentira? Não faz sentido É isso. verdade. Não faz sentido. Ou seja, eles contaram a história do que aconteceu, talvez na sua maneira, mas os elementos, que é o que nós chamamos de E é motivos, interessante que em Gênesis 10 você tem, e Gênesis 10 e 11, né? Você tem sim, a difusão de línguas e de povos e tudo mais, de onde vieram. é que muitas pessoas não gostam de ler esses capítulos, sabe, Samuel? É que tem muita genealogia, quem foi para lá, quem foi Mas para são cá. importantes. Não é? É São importantes. importante você saber se você Claro. quem é filho. Fernando, ainda tem tempo para uma perguntinha? Só se for rápida, mas pode ir, vai. É Só porque é rapidinho que eu vi você, aqui Samuel, que pode perguntar. na verdade, eu vi aqui que a Ivone, ela perguntou um negócio muito interessante, que a gente hoje tem na Terra terremoto, tsunamis, algumas coisas que parecem não estar funcionando direito às vezes. Isso pode ser com consequência do dilúvio? Não só pode como é. Tá? Por exemplo, o primeiro terremoto que a Terra experimentou, que foi durante o dilúvio, eu te dar uma noção pequena, a ilha de Krakatoa, lá nos anos 1800, quando ela entrou em erupção, explodiu o vulcão Krakatoa, a 4.000 quilômetros de distância da ilha foram ouvidos ainda o som da explosão. Esse som ficou percorrendo o planeta por algumas semanas. Foi possível medir isso aí, tá? Para ter uma noção da coisa, cidades que estavam próximas, o tamanho da tsunami que chegou lá passava de 45 metros de altura. Isso aí está falando de um terremoto mais ou menos na escala 10, escala Richter. Tá? No dilúvio, os terremotos passaram da escala 15 Richter. Ou seja, não tinha solo embaixo de você. Tudo tremia nesse planeta, tudo vibrava. Então, o que nós estamos vendo hoje é um pouquinho dessas mega acomodações que o planeta ainda está passando. Os lugares onde as rochas estão em contato e ainda existe tensão ali, essa tensão será aliviada por meio de um terremoto, um abalo sísmico, alguma coisa assim. O mesmo ocorre no fundo dos oceanos. Bem por aí o que a gente está vendo agora. Adalto, desculpa, Fernando, desculpa. Adalto, Vamos lá. alguma evidência de que a arca, alguma evidência da arca lá no Ararat? Algum documento mostrando isso? Olha, tem muita gente diz ter visto, e os relatos são muito coerentes, mas até agora ninguém foi lá e mostrou. Tem um grupo que esteve lá em 2009, tem inclusive material deles na internet, é bem São legal. os coreanos, não foram? Isso, correto. Só que alguns detalhes fundamentais seriam necessários para ter uma validação científica não foram feitos. Então, a gente tem que, infelizmente, olhar. Não estou dizendo que o que eles viram não é a arca, não é isso que eu estou querendo dizer, por favor, não me entendam assim. Mas o que eu estou dizendo é que nós não temos o procedimento científico para a gente bater o martelo e falar, tá vendo? Está aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta bem para todos vocês que estão ouvindo. Se nós descobrirmos a arca, você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que as pessoas realmente vão mudar o estilo de vida, vão chegar para Deus e falar, Senhor, realmente o Senhor é Deus, olha, eu vou abandonar os meus maus caminhos, percebe? Nem com 10 pragas do Egito isso aconteceu, né? Com uma arca, Exatamente, muito menos, né? nem com a ressurreição de Lázaro, né? Mesmo A assim gente está foi vendo uma agora, tragédia, né?
A gente está vendo agora o coronavírus e tudo está acontecendo com o mundo e parece que as coisas não mudam. As notícias de hoje no Brasil mostram, às vezes, que as coisas continuam, né? Correto. Tá bem por aí o caminho. Queridos, nós estamos chegando no final. Nossa proposta era de 1 hora, né? Já estamos aí estourando o nosso tempo. E eu gostaria de passar a palavra para o Charles. Ele vai nos trazer uma aplicação teológica e de esperança da parte de Deus. E rapidamente, nesses minutos finais, e depois o Samuel vai nos dizer como é que vai funcionar aí o sorteio dos livros que estão lá com ele, é ele que vai mandar, tá bom? O Charles, querido, está com a palavra, nos instrua na palavra do Senhor. Eu quero pegar aquilo que o Adalto falou sobre Moisés e Noé, né? Que Noé construiu a arca e foram colocados lá dentro, né, os animais e tal, e a família dele. E, e isso aconteceu para que ele fosse livrado do juízo de Deus. E é interessante que muito tempo depois, Moisés também teve uma arca para ele, e ali ele foi livrado de um perigo terrível, o perigo de morte. Aqueles que estavam dentro da arca, no caso do cesto, era Moisés, e no caso de Noé, era ele, a sua família, seus filhos, suas noras, sua esposa, e eles foram livres do perigo que estava ali ao redor. Eu queria dizer o seguinte: Deus preparou também uma arca para nós, para nos livrar do perigo, das consequências do pecado. Deus preparou uma arca para nos livrar da sua própria ira, que é terrível. O dilúvio, ele ocorreu por causa da desobediência das pessoas, por causa do pecado das pessoas. A ira de Deus foi manifestada sobre a humanidade por essa razão. Não só o homem, mas tudo aquilo que Deus criou sofreu as consequências, uma prova de que Deus criou o homem e colocou toda a criação debaixo da liderança dele. Mas quando o homem pecou, a criação inteira também sofreu as consequências daquilo. Então aconteceu o dilúvio. E por causa da desobediência dos homens, da violência, da maldade, aquilo tudo que estava acontecendo, o Senhor derramou o juízo dele. E aqueles que estavam dentro da arca foram preservados e foram salvos da ira de Deus. Então, o dilúvio é aquilo que nós chamamos em teologia de um juízo parcial de Deus. E esse juízo parcial de Deus aponta para um outro juízo que virá no último dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltará com grande glória e poder e majestade. É o último dia, o dia do juízo final de Deus. E nós temos que pensar nessas coisas, porque, infelizmente, as pessoas hoje elas olham muito para aquilo que é visível, palpável, elas se concentram muito no aqui e no agora. Mas eu quero dizer para você, se você estivesse vendo uma pessoa andando, caminhando para um abismo, você não alertaria aquela pessoa: olha, se você continuar andando nesse caminho aí, você vai cair no abismo? Pois eu quero te alertar agora, usando a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz assim em diante: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora, olha quem eram esses espíritos em prisão aos quais Cristo pregou espiritualmente, ou seja, através da pregação de Noé. Olha só: os quais há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer o seguinte: assim como Noé estava protegido dentro da arca, se você estiver em Cristo, hoje você estará protegido da ira de Deus no juízo final. Eu quero dizer para você uma coisa: Cristo é a arca. É Cristo que nos livra das consequências do nosso próprio pecado. É somente em Cristo Jesus que podemos estar protegidos daquele momento final, quando Deus derramará a sua ira no juízo final sobre a terra, sobre a humanidade. Então pense nisso,
se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor, e pode ficar tranquilo, se você crer no Senhor, crer em Cristo Jesus, confessar o seu pecado a Ele, se arrepender, você poderá estar tranquilo, que você vai estar dentro dessa arca, que é Cristo. Você estará salvo do juízo de Deus no último dia. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Então, com isso, nós estamos partindo para o nosso final. E eu tenho certeza que você está aí curioso para saber quem é que ganhou, Isso, já quem temos foram aqueles que ganharam os livros. o resultado. São 3, não é isso, Samuel? São 3. Um deles eu tenho aqui, é o Como Tudo Começou, livraço. Os outros 2 é o DVD desse livro. E o terceiro é Gênesis 1 e 2. Tá certo? Então, eu vou falar os nomes aqui dos 3. Você entra em contato com a gente pelo Instagram. Você manda lá seu endereço, vocês 3 aqui, e a gente vai fazer esses livros chegarem na sua casa, tá bom? Antes disso, apenas lembrando que a gente vai ter uma participação semana que vem, a semana inteira, num evento virtual, em que o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Paulo Brasil, Josafá Vasconcelos, Charles vai estar fazendo algumas apresentações musicais também. Aliás, escreveu uma música linda do Salmo 121, estou dando spoiler aqui, lindíssima. Eu e Fernando já tivemos a oportunidade de ver. E vai ter mais divulgação pelas páginas Teologia Saudável e Inconformados. Então a gente vai, vocês vão estar sabendo disso brevemente, ainda hoje, se Deus quiser. Os 3 nomes aqui, então, são João Pedro Rosa, Lara Ribeiro e Goldberg Maia. 3 nomes: João Pedro Rosa, Lara Ribeiro, Goldberg Maia. Se você puder, ao término aqui, só entrar em contato com a gente pelo Insta, a gente vai enviar para você os seus livros. Beijo para vocês. Então, Obrigado, Adalto. com isso nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Agradecemos demais a sua audiência. Tivemos aqui uma média de mais de 600 pessoas interagindo ao mesmo tempo. E louvamos a Deus pela vida de cada um. E, em especial, agradecemos ao nosso convidado, né, que topou ser aí o nosso primeiro, né, testando aqui o nosso canal. Obrigado, Adalto, viu? Você mora no nosso coração. Obrigado por todo o apoio que você tem dado pra gente. O prazer foi todo meu. Todo meu. Muito obrigado. E pelo que eu vi aqui nas manifestações do pessoal, aqui vou até botar, tá todo mundo dizendo, olha, foi pouco, que pena que tá acabando, já. Então, se você puder, Adalto, já vou constranger você aqui na frente de todo mundo agora, a atender um novo convite para estar com a gente, quem sabe falando sobre um outro tema, né? Vários aqui perguntaram sobre meteoros, crateras, perguntaram sobre a teoria da Terra plana, que você acabou citando de relance. Se você puder atender um outro convite nosso para conversar, vai ser maravilhoso. Tá bom? Será um prazer. Vamos marcar. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos e gostaríamos de terminar novamente com uma outra oração. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por tudo que ouvimos, Senhor. Que nós possamos chegar à mesma conclusão que Davi chegou ao observar a criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Obrigado, Senhor. A criação grita o teu nome, Pai, e nós nos curvamos diante de ti. Obrigado Amém. pela vida do professor Adalto. Obrigado, Senhor Deus, pela vida dos pastores, Senhor Deus, Charles, Samuel. Que o Senhor abençoe os eventos da semana que vem também. E que o Senhor nos permita estarmos juntos nesse processo de sermos vitrines do Senhor a revelar a sua glória ao mundo, Pai. Abençoa esse projeto nosso a partir de hoje, o canal Adelphos, Senhor, que seja para a tua honra e para a tua glória. Põe tua mão sobre nós e nos guia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, com isso, nos despedimos. Deus abençoe todos vocês. E nos vemos na nossa próxima transmissão, que não será nessa próxima semana, que a gente vai estar apoiando o evento do Teologia Saudável Inconformados, mas na outra semana, aguarde que haverá novidades por aí. Bom, Deus abençoe. Legal.